Olha, já estamos de volta. Daqui a pouco teremos o quadro Momento Seguro com Djaildo Almeida, trazendo muita informação na sequência da nossa TV Mal. Djaildo que hoje tem aí um dia muito especial, né? Fazendo Idade Nova, daqui a pouco vai trazer muitos detalhes. E o tema da participação de Djaildo Almeida também envolve esses impactos ambientais provocados pela mineradora Braskem, tá certo? Daqui a pouco nós vamos trazer detalhes dessa situação que envolve a Mina 18 no Momento Seguro. Mas eu quero ir até as ruas da capital alagoana para trazer neste exato momento o repórter Fernando Palmeira ao lado do Flávio Santos, até porque a Secretaria de Estado da Saúde tem alertado para a importância da vacinação e existe também casos recentes, né, um número significativo de casos, um aumento de casos da Covid-19 aqui no nosso estado. E as pessoas parecem, né, que têm deixado de lado essa necessidade de vacinação, passaram a desprezar essa importância. E a Secretaria de Estado da Saúde tem feito essa campanha, essa convocação, através dos veículos de imprensa para poder alertar essa situação para todos nós. Fernando Palmeira, quais as novidades e qual é a realidade sobre esse cenário de vacinação e um aumento significativo de casos de Covid-19 aqui no nosso estado? Bom dia, Fernando. Um abraço, meu querido Vitor Araújo. Bom dia e já desejando boa tarde para você, para a nossa equipe, para quem nos assiste. E a gente vai falar de saúde pública principalmente, quando estamos aí vendo os números da Covid-19 recrudescendo. São variantes, subvariantes e que chegaram aí, segundo os especialistas, vindo aqui do Nordeste, do Ceará, claro que já vindo de outras áreas do mundo e do Brasil. Mas é preciso a gente trazer orientação médica nesse momento, dizem especialistas, como o Dr. René Oliveira, que é do Gabinete de Combate às Infecções, às Doenças Contagiosas, e ele nos fala o que é que representa essas variantes e subvariantes da Covid-19 já entre nós, mais uma vez. Bem, representa que precisamos ter em mente que a Covid-19, ela não foi embora. E ela provavelmente também não irá. Nós precisamos aprender a conviver com ela. E não apenas ela. Notamos também que outros vírus respiratórios, tipo vírus sincicial, adenovírus, vírus da influenza, eles estão circulando nessa época junto com o vírus da Covid. Então, muitas vezes o paciente tem sintomatologia gripal, não é Covid, mas pode ser um desses outros vírus. E a necessidade dos cuidados que o paciente precisa, que a pessoa precisa fazer, é a mesma orientação. Discursos muitas vezes políticos, muitas vezes orientação religiosa, e chegamos ao ponto de ver aí o número de, não chegou a 8% de pessoas que não se vacinaram, não completaram o ciclo da vacinação. Isso não é bom, né? Não. Os pacientes os idosos principalmente, aqueles pacientes que têm comorbidades, as crianças pequenas, porque elas são pouco sintomáticas e elas transmitem para os membros, para os entes queridos daquela residência, existe a necessidade da vacinação, sim. Tá? O Ministério da Saúde mantém um contingente bom de vacinas, né? O Ministério da Saúde distribui para os estados e os municípios. Nós não temos falta de vacina. O que nós temos é falta de pessoas querendo se vacinar. E agora, com relação a esse aumento de casos, que é algo esperado, nós esperamos isso acontecer vez ou outra, com subvariantes diferentes, principalmente no estado do Ceará, o Ministério da Saúde está orientando a quem tomou a bivalente que faça uma nova dose, se tiver sido há mais de 6 meses, o que é real. E quem não tomou, que procure tomar, para que tenhamos uma proteção melhor. Situação epidemiológica, que avaliação a gente poderia fazer? Longe, claro que Deus nos livre de novamente a pandemia, mas a gente já pode falar de precaução, de previsão para que não avancemos? É um estado de atenção, nós precisamos dar uma atenção a essa situação para que não tenhamos o desenvolvimento de um quadro mais pesado, com um número grande de mortes. Nós já tivemos uma morte recente pela Covid-19 e isso, vez ou outra, vai acontecer, nós sabemos disso. Por isso que as orientações, elas permanecem as mesmas. Vacinação,
que é a melhor forma de proteção contra as formas graves da Covid-19, que é o que nos interessa, né? Para que o paciente não vá a uma internação, não vá a uma UPA, não precise ir para um UTI ou morrer. Isso aí é fundamental. E os cuidados. Nós estamos hoje, no mês de dezembro, mês de confraternização. Confraternização que envolve todo mundo, os jovens, os idosos, as crianças, né? Esse cuidado precisa ser de responsabilidade daquela pessoa que está com quadro viral, quadro respiratório. Ela não pode se misturar com as outras. Tem de tomar o cuidado de usar a máscara. Os idosos também, os imunossuprimidos também. O distanciamento social é importante nesse momento para essas pessoas que estão com sintomatologia gripal. A realização dos exames é fundamental. As UPAs, elas têm, as farmácias também, mas as pessoas não estão procurando. Então, nós não sabemos o grau, qual a intensidade desse novo momento. E a higienização das mãos, algo que nós deixamos de lado por uma questão também cultural, né? Mesmo diante de todos esses aconselhamentos, a prevenção é a palavra de ordem. E há predisposição já dos governos, a partir do Ministério da Saúde e secretarias de saúde por todo o Brasil, para empreender uma nova campanha? Campanha de vacinação, né? Já está dentro do escopo do nosso programa. A vacina contra a Covid vai entrar, já está determinado. Nós recebemos a notícia também recente da vacina contra o vírus sincicial, principalmente para os idosos, que é uma lacuna. E a vacina contra a influenza, a gripe. Então, com relação à prevenção pela vacina, nós estamos muito bem. O que falta é a população acreditar e ir buscar o seu direito, que é a vacina. Muito obrigado, hein? Olha, essa importante prestação de serviço que a gente faz. A conscientização, vacinação, que é prevenção, é evitar a doença e, consequentemente, a morte, principalmente dos mais vulneráveis. E aí, o aconselhamento está aqui, como sempre. Vacina não vai faltar. É procurar os locais de vacinação, procurar o posto médico, enfim, as orientações e, acima de tudo, a vacinação. Não é para ir na onda do líder religioso ou político, nessa questão do negacionismo, para que evitemos o pior. Com você a palavra. Com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Maradona de Mello, no canal 525 NET. Claro, Viderlan, a gente segue com você no TV Mar News. Preocupante, né, Fernando? Preocupante essa situação. Nós estamos vendo muitos casos de Covid e não custa nada, né? Reforçar para você que tem as suas vacinas a cumprir, né, vencidas, não foi até os postos até agora para poder realizar essa atualização, ficar realmente mais protegido, vá até os locais, leve seus filhos, oriente seus pais. É muito importante manter esse calendário de vacinas atualizados e a Secretaria de Estado da Saúde tem feito esse trabalho, né, uma verdadeira convocação por meio de uma força-tarefa através dos veículos de comunicação para poder chamar a atenção da sociedade, uma coisa que já era para ser obrigatoriedade naquele momento em que existia pico de pandemia, muita gente morrendo, todo mundo fazia filas e quase todos os postos de vacinação, as pessoas elas buscavam meios para poder tentar a vacinação, para poder manter a saúde. Agora todo mundo acha que a Covid acabou e, na verdade, não acabou. Nós precisamos manter o nosso compromisso e uma responsabilidade individual e coletiva para poder diminuir esses casos de Covid aqui no estado de Alagoas. De acordo com informações do site G1, uma das 35 minas que a Braskem mantinha para mineração em Maceió corre risco de colapso a qualquer momento. O alerta foi feito pela Defesa Civil de Alagoas, que evacuou completamente os bairros nas proximidades. Você tem acompanhado esses fatos nos últimos dias aqui no TV Mar News, com a Porlane Santos apresentando, com esse amigo de vocês também dando sempre esse reforço aqui nas notícias. A Braskem, que interrompeu a mineração no final de 2019, desde então vinha fazendo um trabalho de fechamento dessas minas. Pouco mais de 14 mil imóveis tiveram que ser evacuados, afetando cerca de 60 mil pessoas em 5 bairros.
em meio a diversos detalhes do caso, a necessidade da contratação de uma apólice de seguro de responsabilidade civil e de responsabilidade e de risco ambiental adequado chama a atenção. No Momento Seguro desta semana, nós vamos entender de que maneira o seguro poderia agir em casos como este. É mais um momento que nós vamos ter de muito aprendizado com a participação de Djaildo Almeida em mais um quadro Momento Seguro. Djaildo, parabéns, rapaz, pela nova idade. Você é um cara muito querido por todos nós da TV Mar Canal 525. E antecipadamente, em nome de todos da TV Mar, quero aqui de público também te desejar muito sucesso. Que Deus continue te dando saúde, deixando ser um cara ainda mais responsável, cuidadoso com a sua família, um cara muito presente na vida de sua filha. E que nós aqui da TV Mar estamos nesse momento também te desejando aí toda a felicidade do mundo, tá certo? Obrigado, Vigelan. Agradeço demais a todos. Você sabe que a TV Mar, para mim, eu tenho todos como uma família, né? E tá prestigiando toda quinta-feira com informação ao público, né? E motor 4.5, né? Com carinha de 30. Né? Carinha de 22, não posso até dizer. Viu? Isso que é bacana, viu? Gratidão mesmo aí por tudo. Muito obrigado. E pela escolha do tema, né? Não precisa agradecer, você é um cara, como já disse, muito querido por todos nós. Mas sobre o tema de hoje no quadro Momento Seguro, vamos começar com a questão do seguro de responsabilidade civil. O que é um seguro de responsabilidade civil, Djaildo? Pois é, eu trouxe esse tema essa semana porque na semana passada, quando começou vamos falar de alvoroço, porque de qualquer forma foi um alvoroço para todos, né? Principalmente para quem está sofrendo, saindo das residências, né? Por conta da Braskem. A gente não chegou a falar desse tema porque estava uma coisa muito em cima e aí eu programei para falar essa semana sobre esse tema porque existem algumas coberturas referentes à empresa que ela pode contratar, que é justamente a cobertura de responsabilidade civil e a cobertura de risco ambiental. Se falando em cobertura de responsabilidade civil, Viderlan, a gente fala muito que a primeira coisa que a empresa tem que fazer quando ela cria um CNPJ dela é fazer um planejamento de negócio ou um plano de negócio. Quem é administrador da empresa sabe Sim. que tem que fazer isso. Dentro do plano de negócio eu tenho que incluir alguns seguros, inclusive o seguro de responsabilidade civil, que na realidade é um seguro que garante proteção financeira para a empresa quando, ao causar um dano a um terceiro, seja ele um dano material, seja ele um dano corporal, seja ele um dano moral, ele consiga arcar com os prejuízos desses danos causados ao terceiro, tá? Que é justamente o caso que vem ocorrendo com a Braskem. Sim. Lógico que o caso da Braskem é um caso de valores superiores a milhões de reais, né? E aí algumas seguradoras podem até brecar, tá? Mas aí no caso, nesse sentido, é você ter a ideia de fazer um seguro que dê uma cobertura, uma proteção financeira para a empresa. A realidade desse produto é essa. E imagina a situação para quem tinha sua empresa que foi obrigado, por exemplo, a deixar a empresa instalada naqueles bairros, obrigado a deixar aquele local. E muitos ali, empresários, tenho certeza que apresentaram até certa dificuldade porque precisaram demitir funcionários. Sim, e aí, dentro dessa incerteza. E esse seguro de responsabilidade civil que você está explicando, Djaildo, nessa situação, ele é fundamental, haja visto que a expectativa é de que pelo menos 60 mil famílias tiveram que deixar suas casas, as empresas na região fecharam e mudaram de local, hospitais foram afetados em razão desse rompimento da mina. Então, se faz necessário, né, é uma situação fundamental o seguro? Ele se faz necessário, ele é fundamental porque dentro daquele planejamento que você faz da sua empresa, você tem que ter algum tipo de seguro, principalmente esse seguro. A gente está falando aí de um seguro que dá essa garantia de responsabilidade civil. A gente sabe que hoje, qualquer situação que você venha prejudicar um terceiro, você pode ser ajuizado uma ação contra você e aí você vai ter que arcar com esses prejuízos. Muitas vezes, prejuízo esse que termina por fechar as portas da empresa, dependendo da situação, tá? E aí o ideal é que você tenha, dentro da proposta de plano de negócio da sua empresa, esse tipo de seguro, ou o seguro empresarial com a cobertura de responsabilidade civil, ou um RC puro, como a gente chama, que seria o caso da Braskem. Teria um RC puro, uma apólice que daria cobertura para todo esse tipo de situação.
tá? Porque aí, no caso, a gente está falando de dano moral, dano material e, em alguns casos, até dano corporal, né? Sem falar naquele dano que para mim é o pior dano que tem, é aquele dano sentimental, que é aquele dano que você tem um carinho por onde você está, o apego, né? Pessoas tiveram que sair das suas casas, como você falou, empresas, eu lembro daquele supermercado Pilar de esquina, ali no Pinheiro, tinha alguns funcionários que terminam fechando o supermercado, como você bem lembrou, né? Pessoas que moravam há 40 anos, então isso aí é impagável. Nesse caso, seguro de risco ambiental também seria recomendável, Djaildo? Com certeza, porque na realidade a gente pode ter uma situação que alguns estudiosos falam, que é a situação do meio ambiente ser prejudicado, tá? Aí eu não vou entrar na questão da questão científica do caso, porque é uma questão para o estudioso ou pesquisador falar, mas se fala que pode ter prejudicar o ambiente do mangue, os caranguejos, os crustáceos, o sururu, tá? E aí, com certeza, isso é um risco alto para a população, para os pesqueiros. E aí, nesse caso, você teria que ter uma apólice de seguro para risco ambiental, tá? Uma apólice também pode ser uma apólice única também. Nesse tipo de situação, a gente engloba aí a própria Braskem poderia ter e postos de combustível também deveriam ter, que inclusive é obrigatório. Então, alguns ramos, Viderlan, são obrigatórios ter esse tipo de apólice. Agora, quando se fala do seguro, ele deve fazer parte também do planejamento de abertura da empresa, como também toda a gestão de riscos deve ser realizada, mensurada e segurada, Djaildo, em situações assim. Pois é, a gente fala o seguinte, até o simples seguro de automóvel, ele deve ser desenhado de acordo com o perfil do cliente. Então, por exemplo, eu tenho o Viderlan aqui, um seguro próprio para ele, identificando ele como perfil, como condutor. O Viderlan precisa do carro para ir e voltar do trabalho, então eu vou desenhar uma apólice de acordo com a sua figura, com o seu perfil. Com valores para mais, para menos, nesse perfil, né, nesse perfil. A mesma coisa a empresa. Então, eu tenho que desenhar ali a empresa, o negócio da empresa, para que eu evite um prejuízo maior lá na frente. E eu sempre lembro que seguro, ele é investimento, ele não é custo. O grande problema hoje, de uma forma geral no Brasil, é quando fala em seguro, principalmente para empresário, é que ele dali é mais um custo para mim, tá? E aí a gente não pode ver nessa ótica, a gente tem que ver como um investimento, e um investimento que com certeza vai garantir, além do patrimônio físico material dele, o patrimônio pessoal também dele, porque a gente tem que lembrar que existe a pessoa jurídica e a pessoa física, mas a pessoa física, ela está interligada, ela é sócia da empresa. Então, consequentemente, numa ação judicial, a pessoa física também pode sofrer danos materiais no sentido de a justiça bloquear bens deles pessoais também. Então, essa é uma preocupação como corretor de seguros, alertar qualquer empresário que ele tem que pensar nesse tipo de seguro. Toda apólice de seguros, mesmo assim, aquelas mais simples, com a de um seguro de um automóvel, deve ser desenhada, estruturada de acordo com cada perfil, riscos e necessidades do cliente, Djaildo? Com certeza, Viderlan. Esse é o grande diferencial de você ter um profissional como corretor de seguros. Esse profissional ele vai desenhar esse tipo de apólice de acordo com a sua necessidade. Seja ela a apólice mais simples, como uma apólice mais completa ou mais complexa, de acordo com a necessidade de cada cliente. O importante nesse caso é a empresa entender que é necessário uma análise e avaliação de riscos, um diagnóstico profissional mesmo, Djaildo? Com certeza. Quando a gente vê, quando eu faço uma visita, por exemplo, numa empresa, eu procuro identificar algumas situações que corriqueiramente passa despercebido pelo cliente, tá? Então, um simples escorregão dentro de uma empresa, num supermercado, por exemplo, num açougue, ou até numa farmácia, pode gerar um dano para aquela pessoa e aquela pessoa ajuizar uma ação. Sim. Então, essas situações, o corretor de seguros, ele tem uma visão, junto com o proprietário do negócio, o empreendedor, para tentar chegar no melhor denominador comum para ele, ou seja, criar uma apólice com o perfil correto, tá? Lembrando que eu devo evitar de estar fazendo valores abaixo, porque aí no caso eu estou dando uma de seguradora, ou seja, eu estou assumindo o risco,
Tá? Então, se eu estou considerando uma apólice com capital X, eu não diminuo esse valor, tá? Porque eu estou considerando que se ocorrer uma coisa maior, eu vou arcar com a diferença. E o seguro ele foi feito justamente pensando nisso, pensando nessa proteção patrimonial. Então, não adianta eu chegar a tentar diminuir alguma situação que, porventura, o corretor identificou, que, com certeza, lá na frente, eu posso ter um prejuízo maior. Tá? Então, também fica essa observação com relação até às coberturas que você contrata e os valores. Qual seguro pode garantir os imóveis residenciais e comerciais destas regiões afetadas, Jair? Olha, essa situação ela já tinha sido reportada uma vez com relação a desde o início dessa situação da Braskem, e a gente falava que dentro do seguro residencial eu não tenho cobertura que dá abrangência para esse tipo de situação. E algumas vezes no começo dessa situação, alguns clientes me perguntavam, Jair, eu fiz um seguro na instituição bancária X e o gerente falou lá que confirmava que se tivesse um problema, a cobertura de desabamento dava cobertura, ou garantia a proteção para o patrimônio dele. E não dá, porque a gente está falando de um desastre natural. Tá? E um desastre natural foi provocado pelo homem, mas está um desastre natural. Então, no seguro residencial, eu não teria esse tipo de cobertura. Qual é a cobertura que eu poderia garantir, em alguns casos? É a cobertura do seguro habitacional, que aí quando eu contrato um financiamento para comprar um apartamento ou uma casa ou um imóvel comercial, obrigatoriamente eu tenho que fazer um seguro habitacional, que dentro da cobertura existe a cobertura de danos físicos ao imóvel. E aí essa cobertura poderia garantir pelo menos a quitação daquele valor do imóvel, tá? E aí, porventura, o cliente tentar se ressarcir de alguma diferença com relação à Braskem. Mas pelo menos eu teria uma cobertura da quitação do imóvel. Tá? Isso aí, pelo menos, eu estaria garantido. É o que vem ocorrendo com alguns casos lá no Pinheiro. Tem muita gente procurando, Jair, solução para esse caso? Tem. Só que existe também, por parte das seguradoras, muitos limites, né, nessa situação. E as companhias seguradoras, de uma forma geral, elas delimitaram aquela região do Pinheiro desde 2018, elas bloquearam alguns CEPs. Tá? Então, você ia fazer até um seguro residencial mais simples. Não tem. Houve esse bloqueio, e até para o seguro habitacional. Então, eu vou dar um exemplo prático. Essa região agora que entrou na área de monitoramento, que é aquela área da DEFAL para o lado, alguns prédios ali que estavam tentando ser vendidos, eles não conseguiam ser financiados, seja pela operadora principal, a instituição principal, ou por outra instituição financeira, porque as seguradoras não estavam garantindo o seguro habitacional. Tá? E o seguro habitacional ele recebe uma verba do sistema financeiro habitacional. Então, esse também é um diferencial. E aí, com relação a isso, travou alguns imóveis nessa região. Então, notem que a Braskem, ela transformou uma região que estava um nicho imobiliário crescendo naquela região, terminou prejudicando todo o processo do nicho imobiliário e até o seguro as pessoas não estavam conseguindo fazer. Né? Então, como eu falei, é uma questão do processo. Dano material, dano moral e até dano corporal, se for o caso. Com certeza. Né? Jair, semana que vem, engavetamento de veículos também destaca a importância do seguro, já que na última segunda-feira, diante de tantos casos que nós já noticiamos aqui, um acidente envolvendo 13 veículos deixou 6 mortos, sendo 4 pessoas da mesma família. Aconteceu na rodovia Fernão Dias, na Serra de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é o tema no próximo Momento Seguro, na próxima quinta-feira, Diego? Com certeza, vamos falar sobre seguro, o diferencial desse tipo de seguro para essa situação que ocorreu. 13 veículos tiveram engavetamento nessa região, tá? E qual o seguro que dá cobertura, quais seriam as coberturas necessárias para a semana aqui na TV Mar. Aproveitar para desejar a todos uma excelente quinta-feira, bom feriado para vocês, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. E mais uma vez, os nossos parabéns para você, Jair. Um grande dia para você, ao lado de seus familiares e ao lado das pessoas que você ama. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco, o terceiro e último bloco do TV Mar News, nós vamos trazer mais informações
aqui na sequência da nossa TV Mar genuinamente alagoana. Voltamos já.